Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Enquanto a vacinação dos grupos prioritários patina no nosso país, um grupo de empresários e de políticos mineiros foi parar no centro de uma denúncia grave há alguns dias. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal vão investigar se empresários do setor de transportes e políticos de Minas Gerais importaram e tomaram vacina contra a Covid-19. A denúncia foi publicada pela revista Piauí e confirmada pela CNN. O Ministério Público Federal vai apurar se os empresários compraram doses da Pfizer e cobraram R$600 pela aplicação. Eu preciso lembrar a todos vocês que, nesse momento, a compra de vacinas pela iniciativa privada é permitida no nosso país. Vamos lá para essa história. No comecinho de março, o Congresso aprovou uma lei que autoriza, então, as empresas, os governos estaduais e os municipais também, a adquirirem vacinas contra a Covid. Só que isso não significa que essas doses podem ser compradas, distribuídas e aplicadas, como aconteceu em Belo Horizonte. O que aconteceu ali foi clandestino, criminoso. Para começo de conversa, a lei estabelece que o setor privado tem que doar 100% aí das doses compradas para o SUS até que todos os grupos prioritários sejam vacinados. Isso ainda não aconteceu no nosso país. Estamos vacinando ainda os idosos. Depois disso, as empresas podem, então, usar 50% das doses para imunizar gratuitamente seus funcionários e os outros 50% continuam, então, sendo doados para o SUS. Bom, isso é o que está no texto da lei quando ela foi sancionada. Mas no meio da confusão da semana passada, a conversa começou a mudar de tom. Um juiz da primeira instância da Justiça Federal de Brasília autorizou um sindicato de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a comprar vacinas, importar vacinas, sem fazer qualquer doação ao SUS. Está aqui, portanto, a primeira decisão, aberta um precedente para a importação de vacinas por um sindicato de servidores públicos sem qualquer doação ao SUS. Cabe pontuar que essa decisão do juiz do Distrito Federal pode ser derrubada, sim, em instâncias superiores. E a doação das doses para o SUS volta, então, a ser obrigatória. Ainda assim, essa decisão abriu espaço para muitos questionamentos. Então, vamos lá. Quais serão os efeitos práticos aí da compra de vacinas pelo setor privado? Será que perderemos de vez o controle aí dos fura-fila? Ou vamos conseguir aliviar a fila do SUS? Está tudo isso na cabeça de quem olha para essa questão. Então, vamos tratar mais sobre isso. Na primeira parte do episódio de hoje, eu converso com a Carla Domingues. Ela é ex-coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações. Carla, bem-vinda de volta ao Item Mais. Prazer em falar mais uma vez com você. Obrigada, Monalisa. É um prazer enorme estar com você novamente. Vamos lá, Carla. Como é que você está vendo essa questão aí do fim da obrigatoriedade da doação de doses para o SUS? O Programa Nacional de Imunizações sempre definiu os grupos a serem vacinados, avaliando o risco de adoecer, ter complicações e óbitos. O setor privado sempre funcionou como complementar a essas ações. Uma vez que não há vacina para todo mundo, as pessoas individualmente poderiam buscar as vacinas na rede privada. Eu acredito que ter essa obrigatoriedade faz com que esse setor que não queira participar desse processo de forma complementar, eles vão esperar terminar os grupos prioritários, como foi definido, tem que esperar 100%, para depois fazer aquisições. Então, isso, ao invés de trabalhar de forma complementar, nós estamos fazendo com que esse setor, que é tão importante para o país, não participe do processo de vacinação neste momento que nós precisamos vacinar o maior número de pessoas. Você acha que com essa decisão aí de alguns dias, a gente está vendo o poder econômico em cima do bem maior comum? Não acredito que haja uma pressão do bem econômico, e sim a necessidade de vacinar o maior número de pessoas. Né? Nós estamos vendo essa crise sanitária que o país está vivendo, né? com mais de 3 mil óbitos por dia, empresas tendo que fechar porque estão paradas. Então é preciso uma intervenção muito forte no nosso país. Então nós precisamos ter maior celeridade no processo de vacinação. Ainda há um processo muito moroso vindo das vacinas ofertadas pelo SUS. Então
Eu acredito que quanto mais vacinas chegar ao nosso país, mais rápido nós teremos a nossa população vacinada. Mas quando eu me refiro ao poder econômico, quando o setor privado vai lá, adquire, e a gente vê cenas, por exemplo, como aquele flagrante lá em Minas Gerais, das pessoas sendo vacinadas clandestinamente, na calada da noite, numa empresa, fila de carros, tudo na moita, não dá uma certa desesperança em relação à verdadeira intenção do setor privado em adquirir vacinas? Eu acho que esse é um péssimo exemplo que não é o que realmente acontece no setor privado, né? Como eu disse, o setor privado trabalha de forma complementar. Esses empresários fizeram tudo que é de errado, né? Fazer vacinação na clandestinidade, comprar vacinas, nós não sabemos nem de quem, qual é a procedência dessas vacinas, né? E com desrespeito total à população brasileira. O que nós queremos e nós acreditamos é que o setor privado possa sim trabalhar de forma complementar, mas de forma transparente. Como eles poderão ajudar o SUS nesse momento, né, de uma gravidade sanitária tão grande no nosso país? Isso que foi mostrado, eu acho que é a antítese de tudo que nós acreditamos no respeito e na solidariedade da população brasileira, que sempre trabalhou nesse sentido, né? Sim. Você acredita de fato que dá para auditar, dá para fiscalizar e dá para acompanhar as compras de vacinas por parte do setor privado, embora tenha essa disputa tão forte até em países ricos? Você acha que a gente consegue ter lisura, transparência, correção e justiça nessa questão? Qual que é a sua esperança em relação a isso? Analisa, eu não acredito que neste momento nós teremos compra do setor privado. Todos os laboratórios estão dando prioridade para entrega aos governos. Sim. Para você ter ideia, os Estados Unidos nunca fez vacinação gratuita e sempre foi vacinas vendidas, né, pelos planos de saúde. É a primeira vez que eles estão vacinando aí 3 milhões de pessoas por dia de forma gratuita. Então, hoje, essa é a prioridade dos laboratórios. Eu acredito que num segundo momento, o setor privado vai conseguir adquirir. Neste momento, não será possível. Inclusive porque eles não estão conseguindo nem cumprir os cronogramas de países que já pagaram adiantado. Então, neste momento, é uma intenção boa sim, mas eu não acredito que ela seja factível. Me ajuda aqui a entender o momento da vacinação no nosso país, né? Estamos com pouco mais de 7% da população vacinada aí a primeira dose, um número bem menor quando a gente olha para a segunda dose. Como é que você está vendo essa lentidão aí que está levando essa situação absurda, né? Escassez de leitos, hospitais lotados, um desespero total, mega feriado para que as pessoas não circulem em várias partes do país. Nós estamos numa situação tão delicada. Se tivéssemos de fato olhado para as vacinas lá atrás, no momento certo, feito o que era certo, a gente não estaria nessa penúria, né, Carla? Eu acho que são 2 pontos que a gente precisa fazer uma reflexão, Mona Lisa. Primeiro, esse ponto que você disse, de o governo não ter acreditado que seria necessário uma grande quantidade de vacinas no primeiro semestre. Abriu-se mão de assinar acordos de contratos lá em julho, agosto de 2020 e fez com que agora nós só tivéssemos 2 produtores ofertando vacinas para o nosso país. Mas nós também temos que levar em conta que não há vacina sozinha não vai resolver essa questão do nosso país. As medidas de distanciamento social, de usar máscaras, elas são tão fundamentais quanto a vacinação. Nós estamos colocando a vacina como uma bala de prata para resolver o nosso problema. Não, nós temos que fazer com que essas ações trabalhem de forma complementar, porque senão nós não vamos conseguir enfrentar essa situação em curto prazo de tempo. Minha querida, para quem está aí olhando o período da Páscoa, apesar de todo o caos, apesar do número de mortes, apesar do recorde de casos, o que você diz para quem ainda acha que pode se aglomerar agora na Páscoa, para quem acha que dá para reunir 5, 6, 7 pessoas? É lamentável nós ainda estarmos vendo pessoas que não acreditam na ciência, ainda trabalhando nesse negacionismo e achando que está tudo bem, fazendo festas clandestinas e vivendo como se nada estivesse acontecendo. Estamos vendo esse caos nos hospitais. Infelizmente, parece que essas pessoas vão ter que perder um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, para acreditar na gravidade dessa doença. Eu espero que isso não aconteça, que essa situação possa fazer com que essas pessoas acreditem na gravidade e que não façam essas aglomerações desse próximo feriado. É um momento de reclusão e de pensarmos que a única forma de nós evitarmos a transmissão da doença é ficando em casa e não fazendo festas nesse momento. Não há o que se comemorar no país agora. Exato. E Carla, quando você pensa aí no futuro de imunização do nosso país, você acha que a gente vai ter um percentual razoável de brasileiros vacinados? Se tudo der certo pra gente, em que momento? Eu acredito que até o final de maio, os idosos e as pessoas com comorbidade já estarão vacinados.
conseguiremos ter em torno de 70% da população brasileira, né, que são esses 150 milhões que foram definidos pelo Ministério da Saúde, ao redor de setembro, outubro. Se nós conseguirmos comprar mais vacinas, esse processo pode ser acelerado, mas eu acredito que ainda teremos um longo caminho a seguir no segundo semestre para que nós tenhamos toda a população definida pelo Ministério da Saúde vacinada. Sem dúvida. Carla, muito obrigada por mais uma vez conversar comigo aqui. Toda vez que a gente está no perrengue sobre vacinação, a gente chama a Carla Domingues, então, que é ex-coordenadora geral do Programa Nacional de Imunização, para nos ajudar a entender os desafios. Cuide-se e até a próxima. Obrigada, Manalisa. É um prazer de novo estar sempre conversando com vocês e contando numa próxima vez a gente poder estar discutindo esses assuntos tão importantes do nosso país. Na segunda parte do episódio, eu converso mais uma vez com o Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato Kifuri, bem-vindo de volta. Obrigado, Mona. Prazer sempre falar com vocês aí, o seu podcast. Obrigada. Vamos lá. Estamos olhando aí para essa questão da vacinação. Alguns países aí decidiram vacinar os mais jovens, aqueles que trabalham antes dos mais idosos. Isso pode frear as contaminações ou é uma distorção das prioridades? Tenho ouvido os dois lados, mas quero ouvir a voz de quem tem autoridade da experiência. Olha, Mona, essa racional de você fazer uma proteção indireta, ou seja, vacinar aqueles que mais transmitem e deixar para um segundo momento aqueles que mais sofrem com a doença, só teria sentido num cenário onde nós tivéssemos, primeiro, muita vacina, né? Para você vacinar populações de 20 a 50 anos, você precisa pelo menos 4, 6, 10 vezes mais vacinas do que você precisaria para vacinar somente os idosos. Nós não temos. Segundo, você precisa contar com elevadas coberturas vacinais. Você precisa vacinar muita gente, né? Não adianta vacinar só metade, 50%. E terceiro, nós precisaríamos de vacina que, além de evitar a infecção nos vacinados, evitasse que esses jovens também transmitissem a doença, o que ainda nós não dispomos no momento. Então, não temos vacina, não temos vacinas que evitem transmissão, portanto, é uma estratégia absolutamente equivocada, a meu ver. E essa questão que a gente está acompanhando do setor privado, dessas burladas aí das normas, de empresário comprando vacina, fazendo vacinação de madrugada ali na calada da noite, clandestinamente. Isso é tão chocante, né? O episódio de Minas aí que está sendo investigado. Isso desperta o quê na gente? Revolta, né? Acho que a palavra certa é revolta, né? É crime. Eu acho que você trabalhar com vacinas importadas ilegalmente, por si só, você fazer uma importação, contrabando, acho que o nome disso chama-se contrabando, de vacinas, isso obviamente é criminoso, mas no momento de epidemia, no momento onde, para além do crime comum, você está vivenciando tantas mortes, o comportamento ético de uma atitude como essa é desprezível, né? Eu acho que tem que ser investigado, punido com maior rigor para que a gente não tenha surtos, né, de contrabando de vacinas ou de vacinas falsificadas ou de gente muitas vezes vendendo produtos que vão ser milagrosos. O número de oportunistas, né, que aparecem em situações de causa é enorme, né? E a população incauta que muitas vezes cede a esse tipo de apelo é muito grande. Então é preciso uma fiscalização. Como já não bastasse todos os problemas de saúde, nós temos que ainda andar com a fiscalização atrás daqueles que fazem festa, atrás daqueles que contrabandeiam o produto, daqueles que falsificam produtos. É lamentável. Dr. Kifuri, nas últimas semanas tem mostrado aí a vulnerabilidade daqueles que se achavam superpoderosos diante da Covid, né? Os jovens que estão, sim, pegando a Covid, sim, desenvolvendo a forma mais grave da doença e sim, infelizmente, muitos jovens morrendo. Eu me refiro àquelas populações que estavam fora aí do grupo de risco até um passado recente, 2 meses no máximo. Esse episódio, essa constatação que tem a ver com a nova cepa, que tem a ver com as mutações, isso nos ensina o quê? O que a gente está esquecendo que precisa ser reiterado? Olha, eu acho que o principal é a questão da cidadania, né? Eu acho que a gente tem exercido muito mal a nossa cidadania no sentido de pensar no próximo, no sentido de espírito coletivo, porque enquanto a gente vivenciava com quadros graves, quase todos concentrados, 80% deles concentrados na população mais vulnerável, essa sensação, como você bem disse,
de invencibilidade, né, de poder que os mais jovens tinham ou não achavam que eles seriam acometidos, traziam um certo conforto de uma maneira, os colocavam de uma maneira muito destemida frente à doença. E, infelizmente, o que a gente está vendo na mudança de comportamento nessa nova onda da doença é justamente isso. Jovens, sem fatores de risco, sem nenhuma doença crônica, adoecendo e permanecendo muito tempo em terapias intensivas, muitas vezes com gravidade, com óbitos. Então, a doença teve um aumento em todas as faixas etárias, mas houve um aumento maior, proporcionalmente, entre jovens, especialmente entre 20 e 50 anos de idade, que mais circulam, que mais se aglomeram. Eu só gostaria de destacar, Mona, que a gente precisa lembrar que tem uma parcela da população jovem que não faz distanciamento, que vão para o transporte público, não para fazer festa, né? Porque simplesmente não foi dado a eles uma condição de ficar em casa. Então, essas pessoas a gente precisa respeitar, e eu costumo dizer que colocar culpa no paciente é fácil, né? Eu acho que a gente não deve nunca colocar, como médicos, colocar culpa no paciente. Seu tratamento não deu certo, ou é porque você não orientou adequadamente, ou porque ele não compreendeu a orientação que você fez. Agora, colocar culpa no paciente é sempre um desafio muito grande, ainda mais nessas situações onde a gente não ofereceu outra oportunidade, outra solução, outra opção para esse indivíduo ficar em casa. Sim, ressalva muito bem feita. Quando a gente olha para o transporte público, os flagrantes desse começo de semana no Rio de Janeiro, claro, tem em São Paulo também, mas mesmo no Rio de Janeiro com o mega feriado ali, o transporte público é inadmissível. Os terminais de ônibus em Niterói, o deslocamento apinhado de gente dentro de um local fechado, que é um ônibus. Vamos falar a real gravidade disso? Por um vírus, para a circulação de um vírus no ambiente fechado, mesmo todo mundo com máscara, não tem como, né? Não tem. O vírus é de transmissão respiratória, né? Ele transmite de pessoa a pessoa. Quando você tem um distanciamento entre as pessoas, o risco de aquisição fica muito menor. Quando você usa uma máscara, né, uma máscara que é uma barreira mecânica, você diminui muito o risco dessa transmissão. Mas nós precisaríamos ter máscaras para todos. Nós precisaríamos ter máscaras trocadas com frequência. Nós precisaríamos ter máscaras de melhor qualidade. E certamente não é o que a gente observa na prática. Máscaras onde o nariz está descoberto, máscaras que as pessoas usam o dia inteiro, quando não mais do que um dia, máscaras muitas vezes que não são adequadas para o manuseio, pessoas que tocam a mão no rosto. Então essa barreira mecânica criada pela máscara não tem funcionado. Então, quando você junta proximidade, não distanciamento, transporte coletivo, o nome já diz, ele é coletivo, ele não é individual. Então você tem aglomeração. Da aglomeração e muita, não é pouca aglomeração. Você tem o uso de máscaras inadequadas de maneira incorreta. Então nós estamos aí com todos os ingredientes para ser o gargalo ali dessa cadeia de transmissão, o transporte. E isso se soma a tudo aquilo que nós não fizemos, né? Não oferecemos opções de transporte, não oferecemos segurança alimentar para as famílias que precisavam sair, não oferecemos internet para as crianças terem uma aula em casa sem precisar que seus pais saiam também de casa, não oferecemos condições para que essas crianças e para essas famílias, uma vez diagnosticadas, consigam ser isolados dos seus familiares para que a epidemia não se alastre dentro da família ou dentro daquelas comunidades. Então, infelizmente, hoje nós estamos pagando pela ausência da presença do Estado num momento tão duro para colaborar, para fazer com que essa sociedade conseguisse atuar da maneira que a ciência preconizava. A gente tem jovens, né? Jovens muito, muito doentes. A medicina já tem respostas, os cientistas, os infectologistas já têm resposta. O que está acontecendo que os jovens estão tão doentes assim? É só mesmo a nova cepa do Amazonas misturada, mutada e que circulou fortemente, que continua circulando tão fortemente no nosso país? Essa pergunta está na cabeça de tanta gente. Olha, eu acho, Mona Lisa, que essa é uma pergunta ainda que nós vamos, como sempre, né, na Covid-19, continuar aprendendo um pouco com a evolução da pandemia. Essas variantes hoje que nós estamos, especialmente a variante P1 e P2, as que circulam mais aqui no Brasil, adquirirem uma capacidade de transmissão
maior. E talvez a grande diferença dela, sua capacidade de transmissão maior, se dá não na carga viral, mas pelo tempo maior de exposição, ou seja, de excreção do vírus. Isso quer dizer o quê? Então, o indivíduo que transmitia o vírus 2 dias antes de ter o sintoma, até o seu 5º dia de doença, em média, hoje ele começa a transmitir o vírus uns 5 dias antes dos sintomas e permanece transmitindo por mais uns 9, 10 dias depois de iniciar os sintomas. Esse alargamento do período de transmissibilidade faz com que jovens, especialmente, muito mais se sentindo muito bem, com menos sintomas, com menos condições de fazer um isolamento adequado, circule muito mais. E essa talvez seja um dos fatores que faz com que essa variante tenha contaminado essas populações que mais circulam hoje, que são os jovens. Então, acho que o momento é muito delicado, né, para a gente entender e ver o que está acontecendo na questão dos jovens hoje dentro da UTI, com quadros graves, jovens sem nenhum fator de risco, famílias, por vezes, a gente tem visto, casais. Então, a situação realmente está bem difícil e nós vamos aprendendo com essas variantes. Eu acho que hoje está muito difícil da gente dizer com certeza por que os jovens estão sendo mais acometidos de maneira tão grave, mas é fato. Isso a gente não consegue mais esconder. O que parecia ser uma impressão, hoje já temos números confirmando essa distribuição diferente etária que a Covid está trazendo para nós. Ou seja, não tem outra maneira a não ser não encontrar as pessoas, né? Se encontrar pela força ali de um compromisso inadiável, como o meu aqui todos os dias na CNN, é com distanciamento, com máscara, com asepsia e com muito cuidado, né? Essa é a vacina. Essa é a vacina hoje para boa parte da população. Se alguém diz, não tem vacina para mim? Tem sim. Use máscara, mantenha distanciamento, não aglomere. Isso previne tanto quanto uma vacina, uma boa vacina. Então a vacina para a maioria da população é essa hoje. Enquanto não tenhamos vacinas no braço de todos, a vacina que nós dispomos é essa, nós só precisamos acreditar mais nela. A vacina do bom senso, né? Ajuda tanto. Querido, até a próxima. Sempre um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, enquanto não tem vacina para todo mundo, a gente vai aí distribuindo a vacina do distanciamento, da limpeza das mãos, do uso de máscara, do bom senso. Essa vacina é muito eficiente, sim, como disse o Dr. Kifuri. Amanhã tem mais? Então, até!